aqui no ritmo de quem? Do São João! Vamos lá, criançada, dançar com a tia também. Mas a gente não veio aqui para dançar, né, tia Aparecida? Não, a gente veio para estudar, isso mesmo. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje com a disciplina de matemática. Quem gosta de matemática? Eu! Vocês gostam, crianças? Muito bem, parabéns! Vamos estudar um novo conteúdo hoje. O tema é grandezas e medidas. O que é grandezas e medidas, tia? Isso aí é o quê? Uma balança. Ela serve para medir, né? O peso. Aqui é a farinha. Aqui é uma barra, né? Então, cada uma pesa, tem o seu peso, né? Quem pesou mais aqui foi esta barra de 250 gramas. Ela é mais pesada. A grandeza dela é maior. Tá vendo que a balança inclinou-se? Pois é. Vamos agora saber o que é. Grandeza é tudo aquilo que se pode quantificar ou medir, podendo ser discreta ou contínua. Medidas é uma noção relacionada ao tamanho de um conjunto. Quando se mede determinada grandeza, é necessário utilizar unidade de medidas. Grandeza é uma coisa muito grande que ela precisa dar medidas para saber a medida dessa grandeza. Então, o significado das duas aí. Em uma pescaria, César pescou um peixe mais pesado que a de Rebeca. Estão vendo? Grandeza. O amarelo, ele é maior do que o azul. Medidas. O amarelo pesa mais que o azul. Então, por isso, ele está na frente. Porque ele tanto é maior, tem a grandeza, como é mais pesado, tem mais peso do que o da rosa, né? Quilograma é representado, crianças, pelo kg, significa quilograma. O Q de quilo e o G de grama. O quilo é a unidade de medida utilizada para medir a massa do corpo, para saber o quilo, o peso daquela grandeza. A balança é o instrumento utilizado para medir a massa dos mais diversos produtos e pessoas. Essa balança é aquela que vocês utilizam, vocês principalmente do integral aqui. A tia vem, pede para vocês subirem em cima dela para pesar o peso de vocês. Aí aqui já sai o pezinho de vocês, quantos quilos vocês pesam. Essa outra balança é utilizada nos mercantis para medir frutas, carnes, outros tipos de alimentos. Essa é digital, essa é o relógio, viu? Vamos mais à frente. Alguns instrumentos de medir grandeza. Aqui são exemplos. Os instrumentos de medidas de massa são as balanças, né? Como essa digital. Essa balança aqui é de banheiro. Digital serve para medir o nosso peso. Instrumentos de medidas de comprimento são esses aqui, que é a fita métrica, aquela régua de madeira, aquela fita que é usada na construção. E tem os instrumentos de medidas de temperatura, tanto ambiente como local, né? Tem os termômetros, tem as réguazinhas que mede. Então, são vários tipos de instrumentos para medir, né? Medir massa, comprimento e temperatura. Vamos saber mais um pouquinho sobre grandezas e medidas.
tudo aquilo que pode ser medido, contado, elas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Exemplo, comprimento, capacidade, massa, volume, superfície, velocidade, tempo. Medir significa comparar uma grandeza com outra de mesma espécie. Para comparar, usamos características como tamanho, peso, volume, padrão de medidas, metros, quilos e litros. Instrumentos como régua, fita, métrica, balanças, relógio, cronômetro. Então, são alguns objetos que a gente usa para saber as medidas. O uso das partes do próprio corpo como unidade de medida, tão comum entre os povos antigos e vigentes entre outros europeus até alguns séculos atrás, é interessante ser praticado na escola como forma de reconstruir historicamente os processos de medidas. Assim como contar, medir, também é uma necessidade do dia a dia do homem. A necessidade de padronização da unidade de medida deve surgir naturalmente da percepção do aluno de que, ou usar uma unidade não padronizada, poderá encontrar diferentes números que expressam a mesma medida para o mesmo comprimento. Por exemplo, se a unidade escolhida for a palma do aluno, eles poderão encontrar medidas diferentes, já que as mãos têm tamanhos diferentes, como a gente já fez isso aqui na sala, não foi, crianças? A tia pediu para cada um medir, né, algum objeto que estava na mesa com a sua mão. E sabemos que nem sempre dá igual, porque cada pessoa tem a palma da mão diferente. Tem umas que tem maiores, tem umas que tem menores, tem umas que tem mais aberta, que é mais larga, outras mais estreitas, né? Continuando, as ideias de medidas e as várias grandezas. Medir é comprar duas grandezas da mesma espécie, verificando quantas vezes uma contém a outra unidade de medida. Grandeza ou comprimento, né? Que aqui, ó, tá medindo com a palma da mão a mesinha. A medida do comprimento do tempo pode ser medida pelo palmo da mão ou por uma régua, fita métrica e etc. Você pode medir tanto com a régua como com a palma da mão. Tem outras coisas também que a gente consegue medir. Aqui alguns instrumentos. A balança, a unidade dela é quilograma. Ela serve para medir o nosso quilo, a grandeza da nossa massa, né? A massa do nosso corpo. Outro instrumento é o relógio, é a unidade de hora. A grandeza dele é o tempo. Outro instrumento é a trena, que é aquela usada pelos pedreiros, que também podemos usar para medir o nosso tamanho. A unidade dela é o metro, o metro que a gente tem, ó, as crianças se medindo. A grandeza dela é o comprimento. Outro instrumento é a jarra medidora, que é essa jarrazinha aqui, que tem essas barrinhas aqui, que é para medir. É a unidade de litro. A grandeza dela é a capacidade. E nós estamos estudando essa grandeza aqui, que é a grandeza de massa. Aqui só são os outros exemplos que tem. Como eu havia falado, a nossa mão também serve para medir. Olha aqui. O palmo também era muito utilizado pelos povos egípcios. Essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cúbito. Hoje, o palmo ainda é utilizado em medidas caseiras. É medido pela distância em linha reta do polegar ao dedinho direito, ao dedo midinho, né? Do polegar ao dedo midinho, que é o tamanho que a gente vai medindo. Aí vai abrindo e fechando, como a gente fez.
A gente tem também os pés, que dá também para medir. O braço também, nosso braço aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Pronto. O nosso braço também serve para medir. Então, várias partes do nosso corpo servem para medir também qualquer objeto que a gente queira medir, né? Agora, vocês vão responder a página 88, 89, 90 e 91. Nossa aula terminou, mas vocês vão agora colocar tudo que aprendeu em prática. Capriche na escrita, viu? Não esqueci não, viu? Da escrita de vocês, não. Grande beijo e até mais. Tchau!